Oi, Paula! Que alegria Cheguei, tê-la aqui! oh, coisa mais linda, que bom. Você está bronzeado, viu? Pois é, passei a semana na praia, me permiti fazer isso. Muito bem, fez certo. Pois é, me dividindo aí nos atendimentos com a curtição com a natureza. Isso mesmo, meu amigo. Isso também é espiritualidade, viu? Olha, que bom, que bom. Tive conectado mesmo com a minha espiritualidade. Que bom, Ale. Pois é, então eu estava te apresentando, né? Você que é psicóloga, neuropsicóloga, neurocientista, pesquisadora de saúde mental e espiritualidade, né? Então essa live não poderia ser com outra pessoa, não ser você, né? E são projetos aí em comum que a gente tem, né? De visualizar a espiritualidade de várias maneiras, né? E às vezes se confunde com religiosidade, e a gente precisa estar clarificando também para as pessoas também poderem se conectar com a espiritualidade, né, de cada um. Não é mesmo, Paula? Ale, não, totalmente. Agora, antes da gente entrar no assunto, deixa eu mandar um Uhum. beijo para sua Manda. esposa. Ah, É um obrigado. amor de pessoa. Um beijo bem grande. Não sei nem se ela está assistindo essa live, mas transmita para ela, por favor, se ela não tiver. Obrigado, O obrigado. meu Pode deixar carinho, comigo que eu dou sim. coisa boa. E aí, dá boa tarde para o pessoal que está entrando, né? O teu público Isso. aí, que o Sejam pessoal da todos Super. bem-vindos. A Super é um exemplo, né, de empresa para a gente na área de psicologia. Eu super recomendo, com a gestão aí principal do Alessandro, que é uma alma muito boa e é um irmão de alma, eu digo assim, um amigo de alma. Obrigado. Também sinto o mesmo. E já tive, inclusive, a oportunidade de ter você no programa Emoções na Regeneração. Sim, Uma sim, contribuição foi uma alegria para maravilhosa. mim em poder contribuir, né, também com seus projetos, né? Então fala um pouquinho aí, Paula, da tua experiência desse projeto aí na TV7 e a gente introduz aí o nosso tema de hoje. Que bom. Então, psicóloga, como você mesmo colocou, na época da faculdade eu me apaixonei por ACP, então Sim. eu sou fãzoca assim de Rogers, né? Aquele Ah, acolhimento que ele dá, eu acho assim eu também fantástico. gosto muito. Pois é, e eu digo que é minha base. A CP para mim é minha base que eu levo para o meu consultório. Então, eu tenho sempre a prática de dar abraço, né, nos pacientes. A gente sabe que tem aqueles que não gostam do abraço, Sim, mas está linkado também com a espiritualidade, com o projeto da espiritualidade. Então, é muito importante o desenvolvimento dessa entrega para o abraço. Então, aqueles que sim. são reticentes, que não querem, eu percebo que todos, Alessandro, sempre aderem ao abraço. Assim, Uhum. sentem falta quando não tem abraço. Então, é algo maravilhoso e eu vejo que realmente funciona. Então, é uma coisa assim, que eu não abro mão, é a terapia do abraço, né? E eu tenho muito Sim. isso da CP. Não que a Uhum. CP fale sobre isso, mas ela acolhe muito bem o É, paciente, né? e no abraço parece ter um toque de coração com coração, né? Totalmente. Sem falar nas questões bioquímicas que são liberadas quando a gente abraça verdadeiramente alguém. Então, é muito importante isso, até para a imunidade mesmo, nossa, questão da nossa fisiologia mesmo. O abraço faz parte Sim, também como algo importante para esse processo da espiritualidade. Então, quando eu saí da faculdade, eu queria poder usar ferramentas que me dessem credibilidade para falar para as pessoas que o abraço, a compaixão, que é o tema central aí da nossa live, sim. a gratidão,
a empatia, que anda bem coladinha ali com a compaixão, dentre outros sentimentos, eu queria dizer para as pessoas de uma forma científica que funciona. Eu não queria falar só de uma base do achismo ou de uma base ou numa base subjetiva. Claro, Porque a claro. gente sabe que a psicologia é muito subjetiva. A gente tem a TCC, que graças a Deus a gente consegue quantificar muita coisa, né, com a TCC. É. Mas as outras abordagens a gente está no campo da fenomenologia. E eu sentia falta de algo mais palpável. Uhum. E aí eu disse assim, eu vou fazer neuropsicologia. Porque a neuropsicologia eu vou entender sobre a questão dos testes e eu quero trabalhar o cérebro, eu quero entender esse cérebro. Mas eu achei tão pouquinho, estava muito longe ainda do que eu queria ler, muito Uhum. longe. Eu achei muito raso, sabe? Aí eu falei assim, eu preciso de algo mais com mais consistência. Foi quando eu conheci o pessoal da Federal, professor Marcelo Cairão, que ele é coordenador do Departamento de Neurociências. E aí eu me Sim. apaixonei pelo projeto deles, fiz uma seleção com eles e acabei ficando lá no curso deles, da especialização. Então, Uhum. assim, eu percebi que na Federal, que é uma parceria com a IDE, importante também frisar isso, que é uma faculdade extraordinária, muito organizada, eu quero até parabenizar o pessoal de lá. Uhum. E aí foi quando eu mergulhei nas questões do cérebro e eu queria entender o que acontecia com o cérebro quando nós praticávamos essas ações tão altruístas. Foi daí que eu me interessei para pesquisar saúde mental, fazendo esse link com a Com a espiritualidade. espiritualidade, sim. Ô, Porque ali Paula, foi. e aí tu acha que a espiritualidade ajuda na saúde? Tu pode explicar melhor isso? Como é que é essa relação? Como é que tem esses benefícios com a saúde física, Sim. mental? Então, graças a Deus, nos últimos 10 anos, aumentou muito o número de pesquisas em saúde e espiritualidade. Aumentou muito. Então, aqui no Brasil, eu falo isso até para o pessoal que está nos assistindo, que gostam de ler artigos. A gente tem muita coisa. Aqui no Brasil tem uma universidade que trabalha especificamente para isso, né? Um departamento chamado NUPS, que é Núcleo de Estudos em Espiritualidade e Saúde, da Sim. Universidade de Juiz de Fora, Uhum. coordenado por Dr. Alexander Moreira. É um médico muito conhecido no mundo, Uhum. muito. Inclusive, eu coloquei agora no meu story, quem tiver lá no meu Instagram, eu publiquei um livro agora que foi indicado o Dr. Alexander para falar sobre o cérebro do século XXI, falando dessa conexão do cérebro com o espírito, tentando Hum. desmistificar essa questão que o cérebro é que comanda a vida. Então, é um livro Ótimo. escrito por um alemão maravilhoso, é alemão filósofo, referência nessa área. Então, eu Então a gente indico pode pegar o link e colocar nos comentários da nossa live pronto, também. tranquilo, também. Então, então esses estudos, Ale, ele tem comprovado, através de evidências, que as pessoas que têm espiritualidade, detalhe, que não é religiosidade, foi bem importante a introdução do Ale, eu vi que ele colocou que tem pessoas que confundem Confunde, né? isso, até a gente falar sobre isso, que a Aham. religiosidade são pessoas que têm uma religião e exercem essa religião, que é diferente de quem tem religião. Porque Uhum. não basta você dizer, eu tenho religião, eu sou católico, mas você não pratica, você não vai para a missa, você não participa, então você não tem religiosidade, você não usa o que a filosofia da tua religião fala para ser feito, você não usa para a sua vida. Então, isso não é religiosidade, isso é religião. A Uhum. religiosidade vai mais além.
ela te impulsiona para a prática. Então, são aquelas pessoas que são evangélicos, que são espíritas, que são católicos, budistas, e vão para os seus templos, para as suas igrejas, participam, e, acima de tudo isso, usam essa filosofia para a sua vida. E aí, entrar em contato consigo, aí vem as questões da espiritualidade. Uhum. Então, tem pessoas que não têm religião, mas têm espiritualidade. Porque para você ter espiritualidade, não precisa ter religião. São coisas distintas. Então, a religião, nos últimos anos, ela tem sido muito bombardeada, né, Ale? Por diversas questões, e a gente sabe questões políticas dentro mesmo dos templos, e as pessoas estão se distanciando da religião, mas que elas não se distanciem da sua espiritualidade. Porque isso é um suporte importantíssimo para se ter saúde mental. As pesquisas mostram que as pessoas que têm espiritualidade, que têm conexão com si, com o que transcende, elas são muito mais resilientes. Tem até um comentário aqui destacando que quando a espiritualidade de que todos nós temos espiritualidade e é algo que faz sentido para a vida da gente. Exatamente. O ano passado, se não me falha a memória, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela primeira vez, fez algo assim fantástico em relação à espiritualidade. Eles inseriram no protocolo médico, lá no diálogo com o paciente, perguntas para investigar a espiritualidade do paciente. Se ele exerce, se ele acredita. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que as pessoas que têm espiritualidade, elas conseguem trabalhar melhor essas emoções e, consequentemente, diminuem os problemas cardíacos. Olha que interessante ali. Não é? Sim, muito. Pois é. Então, assim, tem pesquisas mostrando, né, de pacientes, pesquisas na Inglaterra, na Universidade, aliás, minto eu, nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, mostrando pacientes que estavam em estado terminais, e esses pacientes testaram 2 grupos, aqueles que tinham religião ou espiritualidade, que E fazer acreditavam em alguma oração, alguma prece, né? isso, que tinha alguma conexão com algo, e aqueles mais materialistas, que não acreditavam em nada. Perceberam nesse estudo que os pacientes que vivenciam alguma prática espiritual, no caso, dentro da sua espiritualidade, muitos se recuperaram em menos tempo, e aí essa pesquisa é incrível, gente, porque mostra a questão do cérebro, como é que funciona o sistema de recompensa, como é que funciona a amígdala quando você recebe a notícia de que você está com a doença. Então, as pessoas que têm espiritualidade, elas liberam muito menos cortisol, que é um neurotransmissor extremamente em excesso, quando ele é em excesso, ele danifica muito o nosso mecanismo celular. Sim. E aí essas pessoas liberavam mais o quê? Dopamina, serotonina, porque elas acreditavam que existe algo acima delas que explicava tudo aquilo que estava acontecendo na vida delas. Ou seja, elas estavam com uma certa expansão de consciência. Não é, Paula? Porque eu acho que é um ponto interessante, né? É quando as pessoas têm maior expansão da consciência, um maior autoconhecimento, ela acaba atrelando situações adversas e difíceis, né, na vida da gente, elas começam a encarar de uma outra maneira, né? E quando a gente está conectado, né, biologicamente,
para as pessoas até diferenciar, né? O estresse é uma reação diante de algo que a gente não gosta, diante de a gente estar sobrecarregado. Então, tem alterações químicas do organismo, porque, na maioria das vezes, a gente, no momento, não está conseguindo se adaptar ainda. Então, ou a gente tem estresse, ou a gente tem adaptação. Então, os dois não andam juntos, não é isso, Paula? Então, quando você está falando que quando há o estresse, quando tem essas alterações, de acordo com o grau de consciência que as pessoas têm, né, sobre a espiritualidade, sobre a situação difícil e problemática que esteja vivendo, quando elas estão conectadas com algo superior, com a espiritualidade, elas têm um efeito biológico, não é isso? Biológico, exatamente. E aí vem a questão do pensar, né? De como você pensa sobre a vida, sobre os acontecimentos que te cerca. Existe um biólogo que eu sempre indico, o Bruce Lipton. Ele escreveu um livro chamado Biologia da Crença. É um livro que eu indico, inclusive, para os profissionais de saúde, principalmente psicólogos. Porque como nós trabalhamos com as emoções, é muito importante entendermos a epigenética. Perfeito, coisa mais linda. Estava com ele aqui na mesa. Adorei. O meu tá gente. O meu tá por aqui também. Que lindo, Lê. Eu digo que o psicólogo que tem esse livro, ele tá na frente, viu? Ele sai na frente. Opa! Sabe por quê? Sabe por quê? A minha experiência de clínica me fez entender que precisamos sim ter cuidado em abordar assuntos voltados para religiosidade e espiritualidade dentro do set terapêutico. Precisamos ter muita cautela, mas precisamos falar sobre espiritualidade. Porque o paciente que chega para a gente, ele não vem só com a demanda biológica. Afinal, nós somos bio, sócio, psicoespirituais. Então, a gente precisa considerar essa dinâmica dentro dele. Então, é importante nós, psicólogos, falarmos no consultório, considerar essa espiritualidade do paciente, porque isso faz parte do processo de cura dele. E o Bruce, Ale, que aí você falou, vou pegar agora a sua fala anterior do pensamento. O Júlio está perguntando o nome do livro. Júlio, não se preocupa, que eu vou colocar lá embaixo dos comentários da nossa live, tá bom? Para tu pegar. Um abraço em Júlio, ele está sempre acompanhando. É a biologia da crença. Que bom, Júlio. Gratidão, Júlio, por você sempre acompanhar o nosso trabalho. Aí a cientista espírita respondeu já. Que bom. Gabi, a gente se ajuda, né? A gente se ajuda, né, Paula? Gabi, um beijo, meu amor. Você também está por aí, coisa linda. A interação tá boa, né? Então fala, Paulinha. Então, o Bruce Lipton, gente, a pesquisa dele durou mais de 10 anos. E o Bruce, ele traz um conceito extraordinário que nós precisamos muito considerar. O Bruce diz que as nossas células, a movimentação celular nossa, ela acontece por 3 coisas. Olha só. Primeiro, pelo que comemos. Então, os alimentos interferem no nosso estado de ânimo? Sim, também. Tem alimentos que interferem, que a energia do alimento, a bioquímica do alimento, isso ele explica detalhadamente como é essa composição. Então, ele fala de alimentos que, inclusive, uma pessoa que já está com depressão, consumindo determinados alimentos, ela tem uma tendência a ficar mais triste, mais para baixo, porque aí ele considera a questão do intestino
também como o Sim, segundo cérebro, né? isso é verdade. Então tem essa conexão. E as outras duas esferas, né, que ele traz para a gente analisar é que as nossas células, elas têm toda uma resposta baseada em como lidamos com o estresse e como lidamos com nossas emoções. E aí, Ale, olha o que me vem, sabe? A gente sabe que a depressão, a ansiedade só aumenta, inclusive agora, recentemente, na pandemia, tivemos uma pesquisa maravilhosa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela diz que ela queria avaliar a depressão, se houve ou não um aumento durante a pandemia, a ansiedade e o estresse. Resultado. Primeira, antes do resultado, né? Ela fez a pesquisa online em 23 estados brasileiros. A conclusão foi que aumentamos em 50% o número de casos de depressão e quase 80% ansiedade e estresse. Antes da pandemia, o mundo vivia pandemia, uma pandemia emocional, que era a depressão. Inclusive, eu lembro que em 2018 eu lia muita coisa falando, dizendo que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, né? E a gente está em 2020 e Sim, ela teve um aumento realmente. E antes, né, da pandemia, nós, brasileiros, éramos considerados o país mais ansioso do mundo. E sim, eu vi essa depressão, pesquisa. você viu? Em primeiro lugar, o Brasil estava como o povo mais ansioso do mundo. Isso. E a depressão, somos o primeiro da América Latina em Sim, depressão, é, certo? E aí, quando você vê esses números, e eu faço essa ponte com o que é que nós estamos buscando para a nossa vida, eu vejo um distanciamento de nós, sabe? É como se a sim, gente estivesse se perdendo da nossa identidade, muito mais voltados ou sendo levados por tudo que o mundo diz que tem que ser, como se você deixasse de ser você, ou não quisesse se conectar a você para seguir uma tendência. Que aí vem a busca pelo sucesso, a busca pelo dinheiro, pelo materialismo. E a gente acaba esquecendo que a gente só consegue essas coisas se nós primeiro estivermos bem com a gente. Eu só consigo ser bom com o outro ali se eu conseguir ser boa comigo mesma. Porque sim, se eu não conseguir cuidar de mim, qual é a dimensão que eu irei exercer para com o meu próximo? é verdade. Tem uma prática que eu faço todos os dias de manhã. Eu tenho o É, hábito de acordar de 5 horas, 5h10, 5h15, por aí. E sim. durmo cedo também. É muito importante o sono, né, para a gente ter qualidade de vida, dormir E cedo, saúde mental também. saúde mental. Então, tem uma prática que eu não abro mão, que eu faço duas coisas de manhã, atividade física e meditação. Mas se eu tiver que escolher, assim, vou pegar de 8 horas no consultório, não vai dar tempo de fazer as duas. O que é que eu Sim, faço? Eu não abro mão da meditação. Por quê? Porque com a meditação, eu consigo entender que eu preciso fazer atividade física. Com a meditação, eu consigo entender quem é Paula nesse mundo. Se o que Paula está fazendo está sendo legal para ajudar as pessoas, porque se a gente não tem um propósito de vida que está linkado com a espiritualidade, então você se torna vazio, a vida fica sem graça, você acorda e não sabe para que você acordou. Só para tomar banho, se alimentar, fazer sexo. Então você é o quê? Tem que ter algo a mais. A gente sim, precisa alimentar o corpo, então a gente precisa cuidar dessa máquina.
A gente precisa cuidar da máquina cognitiva. A gente precisa cuidar da máquina cognitiva. A gente precisa cuidar da máquina espiritual, porque cuidando disso tudo e encontrando sentido para a tua vida, você vai conseguir ser uma pessoa muito melhor para o mundo ali. E isso faz com que você esteja num grau de espiritualidade que pode vir qualquer diversidade do mundo, mas o teu olhar está totalmente focado de que tudo tem uma razão de ser, de que nada está solto e de que tem algo muito maior que transcende a nossa compreensão como guia desse mundo. É uma conexão consigo mesmo e com os outros, né? O que é que eu posso contribuir na vida de alguém e posso me nutrir, né, espiritualmente, para que eu possa conseguir crescer, evoluir, expandir, né? Então, é bacana, eu gostei dessa ideia, desse conceito de expansão de consciência, porque eu acho que isso também está atrelado aos meus valores pessoais, né? De poder contribuir, né, para que as pessoas também tenham uma consciência ampla de si mesmo, né? Para poder construir isso. Essa pesquisa que eu estou fazendo, né, é sobre a depressão, espiritualidade e depressão, e aí eu trago a neurociência como quantificador cognitivo, né, para poder trabalhar com as pessoas essa consciência da importância dessa prática espiritual no sentido de cura, né, para suas demandas ou no sentido de resiliência. Vamos usar a palavra resiliência, fica mais flexível. Sim. Então, o que é que eu observo? Que quando você tem essa expansão de consciência, né, pegando a sua fala, mesmo quem está em depressão, essas pessoas elas têm uma capacidade de resiliência infinitamente maior do que aquelas que não acreditam em nada ali. A depressão é uma doença séria, incapacitante. Sim. De fato, devemos considerar os aspectos biológicos, devemos considerar os aspectos sociais, a história de vidas, tudo isso. Mas, muito além disso, eu acho que o olhar do psicólogo, como do psiquiatra, deve estar na capacidade desse paciente que tem depressão, dele superar essas dores, de enxergar nesse paciente uma potencialidade para ele sair daquela condição. Porque todos nós somos fortes, todos nós temos essa força dentro da gente. Mas tem pessoas que estão no estado tão para baixo e a gente precisa acolher essa dor, mas a gente não pode ir junto com essas pessoas nessa dor. A gente precisa tentar tirá-las desse lugar, fazendo com que elas enxerguem o potencial que elas têm dentro delas, sabe, Ale? Então, sim, quem tem espiritualidade nesse contexto da depressão, elas passam a acreditar nessa possibilidade de cura. Porque, sim, primeiro, elas se aceitam, que é uma coisa que a gente precisa falar, que é da negação e da aceitação. Então, negar os sintomas, negar a realidade, adoece. Sim. Não é isso? Então, primeiro, a gente tem que aceitar a condição que se encontra, entendendo-se como ser humano que adoece, faz parte. Faz parte. Hoje é você, amanhã pode ser Paula, depois a Lê. Isso faz parte da vida. Então, a gente está muito nesses altos e baixos. Sim. E depois que você reconhece essa dor, você vai fazer as pazes com essa dor. Fazer as pazes é libertador. E isso a espiritualidade ajuda muito. Eu tive uma experiência pessoal nesse sentido que você está falando. Eu
jovem, eu descobri, né, a muito custo, porque os médicos não entendiam, né, que dificuldade era essa. Eu ouço estalos no ouvido sem parar, constantemente, desde jovem. E isso era um estresse, era uma perturbação para mim naquela época. E eu resisti àquilo. Aí, na medida em que eu fui aceitando, porque é uma doença rara, não tem cura, né? Doutor Márcio Andrade, neurologista, que me acompanhou na época. E aí é muito difícil encarar uma situação em que você não sabe mais o que é silêncio. E diante disso, eu precisei me reinventar, eu precisei aceitar essa realidade, né? Entender essa dor, né? E fui trabalhar numa consultoria em que o consultor estimulava muito a gente fazer meditação. Só que a meditação, para mim, significava escutar mais os estalos no ouvido, porque é um movimento involuntário do palato que provoca estalos no ouvido. E aí, com isso, eu fui construindo uma paz com a meditação, porque era difícil no início para mim. E aos poucos eu fui construindo uma experiência com a meditação para conseguir isso, né? Eu acho que é o contato com a espiritualidade, a gente poder aceitar a realidade que é dura, que é difícil, vai nos ajudar a impulsionar para uma outra dimensão, para a gente enxergar em outro ângulo, em outro parâmetro, né, Paula? Eu acho que é isso que você está falando, né? Isso. Você vai fazer uma limonada deliciosa desse limão azedo. Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E tem uma questão do cérebro interessante. Por exemplo, se você está num ambiente que está super mega silencioso. De repente você liga o ar-condicionado. E aí o ar-condicionado ele é bem barulhento. A princípio, qual é a nossa reação? A gente vai ficar irritado com barulho, porque nós estávamos num silêncio maravilhoso. E aquele barulho vai incomodar pra caramba. Porém, se você passar mais alguns minutos exposto àquele som, o que é que vai acontecer? Uma Você se adaptação. acostuma. Uma adaptação. Uhum. Você vai se É, acostumar e vai chegar um momento que você não vai mais nem ouvir nem o barulho percebe. do ar-condicionado, Isso, não é isso? Ele exatamente. estava muito alto, mas o cérebro se acostumou. Isso. Não é legal isso? Eu acho que aconteceu isso comigo, Paulo, porque com o passar do tempo, né, venho lidando com várias atividades e tal, e me sinto útil nas atividades que eu faço, que eu gosto do que eu faço. E aí os estalos, eles vão perdendo, né, o, a noção, né, esse desconforto que gerava antes, né? E quando você disse assim, Paulo, eu fiz a meditação para poder. Eu sabia que eu ia ouvir mais, né? Mas a partir da meditação, ela fez o que com você? Primeiro, o cérebro fez com que você se acostumasse com a batida, que é um Uhum. sistema normal dele, de acomodação, de proteção, tá? Sim. Mas a meditação fez com que a Lê trabalhasse a capacidade de resiliência, de É, entender que ele sozinho ali, ele não iria conseguir mudar aquela realidade, ele precisaria de pessoas com expertises para poder trazer isso para ele. E quando ele se viu com um diagnóstico de que ele não poderia mais tirar isso, aí ele teve que recorrer à espiritualidade dele para suportar isso. essa realidade. E aí, quando ele trabalhou essas questões dentro dele, a batida,
ela não tem mais a força que você dava antes, como um monstro da tua vida, né? Porque a gente faz isso, que é para tudo que dói na gente é um monstro. Essas doenças crônicas, dores crônicas que a gente tem. Uhum. Então, o Alê ressignificou. O que não quer dizer, Alê, que com o passar do tempo, você entre num estado de consciência, de expansão de consciência, que você não vai mais nem ouvir esses sons. Não é que eles não estarão ali, é porque você já está numa outra transcendência. Uhum. Sabia que incrível isso, mas o É, quanto você é capaz de expandir tua emoção, teus estados mentais, faz com que você se liberte dessas dores. sim, Como pessoas, sim. por exemplo, que têm fibromialgia. Eu tenho um caso de fibromialgia, eu Uhum. acompanho há 4 anos. E quando essa Sim. pessoa chegou, ela tinha muitas dores e os médicos não sabiam direito o que era, porque a gente sabe que a fibromialgia não existem exames concretos, né, que diga, que comprove essa dor, que é uma dor que expande. É, no corpo Mas essa todo. parte do corpo todo. Essa paciente, ela mudou a vida dela. Então, ela passou a fazer acupuntura, ela foi para as terapias diversas. Então, ela foi para a acupuntura, fez a psicoterapia para entender quais eram os padrões de pensamentos que ela tinha, oriundos da infância, que geraram muitos, a gente chama na psicologia, das couraças musculares, que o Reich, né, fala Uhum. muito na psicologia, né, como Ou situações traumáticas, ou situações, né? No caso, é muito comum a ligação da fibromialgia com o TAG, né? Ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. E a fisioterapia ajuda bastante, né? Como também algumas técnicas de redução da ansiedade, né, Paulo? isso. Então, ela conseguiu. Hoje, ela tem qualidade de vida. Ela continua com Que as bom. dores, mas as dores é tipo ar-condicionado. Não incomoda mais, sabe? Sim, Porque sim. ela faz meditação, ela consegue ouvir o corpo, entender a respiração dela. Então, é muito importante, gente, entrar em contato com esse eu, para que a gente se liberte dessas algemas que fazem com que a gente paralise para a vida, que fazem com que a gente perca a vontade de viver. A vida é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é importante, muito importante. Estimula a gente a buscar, a ter garra para trabalhar. Sim, isso é bom, maravilhoso. Mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Porque só isso não vai ter Não é base. Não vou suficiente, né, Paula? multiplicar. Não. Sabe que tem uma perspectiva da terapia cognitivo-comportamental chamada terapia de aceitação e compromisso, né? É uma perspectiva onde a gente vai entendendo situações difíceis, complexas, né? E analisando do que é que pode se mudar e o que é que não dá para mudar, né? E das situações que é possível mudar, a gente monta uma estratégia para poder construir essa mudança. Ou seja, vai planejando e vai construindo e vai realizando. Mas quando são situações que a gente não pode mudar, tipo cuidar de um idoso, a gente não pode fazer um idoso se tornar mais jovem, né? Uhum. E entre várias outras situações, né, a gente, a gente vai entrar num modo de aceitação, né, e se comprometer com as mudanças que é possível fazer diante dessa situação. Então, chama-se aceitação e compromisso, porque a gente vai aceitar a realidade e se comprometer com as pequenas mudanças que a gente pode fazer, né? Isso. E essa aceitação vai desde o momento assim de entender que as pessoas são o que são. Elas têm motivos, têm
tem sentimentos, tem valores, tem histórias de vida, né? Tem seus traumas, tem muitas coisas boas também, são o que são. A gente muitas vezes espera muito dos outros. E aí a gente se magoa, fica triste com algumas pessoas, aí se decepciona. E o outro aspecto também que eu fico pensando é a gente, na verdade, gostaria que o mundo fosse mais justo. Mas o mundo não tem que ser justo. O mundo é o que é também, né? E isso faz parte de um processo de entender amplamente, de expansão, para encarar essa realidade, né? A gente gostaria que o mundo fosse mais justo, porque eu acho até que justiça anda junto de amor, né? Justiça e amor andam junto, né? Quando a gente ama, a gente é justo. Quando a gente é justo, a gente ama, né? E, e quando há esse processo, né, de aceitação e compromisso, a gente torna a situação mais leve, né? Para poder se conectar consigo mesmo, com a espiritualidade e manter como norte os nossos próprios valores, né? E aí tem uma diferença, né, Paula, entre valores pessoais e virtudes, né? Então, valores é aquilo que norteia a nossa vida, que consideramos importante para a nossa vida. E virtudes é tudo aquilo que está associado a algo superior, a algo divino, né? Como bondade, coragem, compaixão, espiritualidade, fé, caridade, são virtudes, né? Paciência, né? E quanto mais a gente se aproxima das virtudes, faz a gente se conectar numa dimensão mais ampla para que a gente possa enxergar os problemas e as dificuldades por outros ângulos, né? E uso uma metáfora, né, para explicar a importância desses valores, né, para a gente seguir, né? Porque as pessoas, né, às vezes não têm noção dos próprios valores. É quando eu me deparo lá no consultório e acontece as demandas, né, dos pacientes, dos clientes, e se encontra um pouco perdido, né, do que fazer, que norte seguir, né, Paula? E aí um dos nortes que é importante a gente construir é a partir dos nossos valores. E aí eu falo da metáfora do barco, né? Quando a gente está em alto mar, num barco, controlando as velas, né? Diante do vento para seguir, quando o mar está calmo, tá tudo bem, né? Agora, quando o mar está revolto, Paula, é difícil, maneja a vela de um lado para o outro, né? Mas numa situação dessa, do mar revolto, a gente precisa olhar para onde? Para o nosso farol. Onde está a luz, né? Para nos guiar de alguma forma, né? E o nosso farol é o quê? São os nossos valores. É a nossa espiritualidade. Para poder a gente achar um caminho, né? E alinhar isso, né, Paula? Perfeito, Ale. Perfeito, perfeito o que você falou. Que quando você falou dessa questão do mundo, né, mais justo, das demandas do consultório, dessas dores, eu percebo que normalmente a gente tem o hábito, por exemplo, a gente busca uma terapia e observe que no processo terapêutico a gente tem uma dor e essa dor, na nossa capacidade de compreensão ainda muito infantil, a gente atribui ela sempre a alguém. A gente sempre acha que o outro provoca essa dor na gente e a gente está doente por conta dessas demandas. Pouco a gente vai para um processo terapêutico para olhar de fato para a gente.
como se não existisse mais nada ali além de você. Então, quando você diz assim, um mundo mais justo, isso me remeteu a essa conexão que a gente precisa buscar em nós. Só que a gente passa a nossa vida preocupados com a vida das pessoas, querendo resolver a vida das pessoas, muitas vezes de pessoas que não querem receber ajuda, diga-se de passagem, e a gente querendo a todo custo ajudar e mudar a vida daquelas pessoas, a gente adoece. Porque cada pessoa tem seu timing. E aí tem gente que desenvolve mesmo depressão, porque diz que passou sua vida se dedicando a alguém, e esse alguém agora é ingrato. Não reconhece todo o esforço. Mas será que essa pessoa queria? E esse dar nosso, ele não deve nunca esperar nada em troca. Porque aí vem as decepções. A gente sempre tem que trabalhar no dar por um sentimento de querer se doar. Mas se a gente espera que o outro reconheça o teu esforço, é outro motivo de adoecimento. Então, buscar uma terapia para, ou não, ou a terapia com os amigos, a tua vida, né, em si, se a gente conseguisse ali sempre olhar para a gente, sem julgar ninguém, sem nenhum conceito de julgamento com as atitudes de quem convive com a gente teria um mundo mais equilibrado. Porque quantas coisas a gente não tem que resolver dentro da gente e a gente perde tempo encontrando defeitos nos outros ou querendo ajudar os outros. Inclusive, o julgamento não anda na mesma via da compaixão, né? Não. Ou a gente julga ou a gente age com compaixão. As duas coisas não andam junto, né? A compaixão, ela está atrelada, é esse olhar apreciativo diante das situações difíceis. Só que às vezes começa na própria mente, né, Paula? A nossa mente tem um lado crítico e um lado de compaixão, compassivo, né? E às vezes entra em choque as duas. Ou a gente dá voz muito à crítica, né? E aí a gente desenvolve um olhar crítico muito forte das situações, das pessoas, sobre nós mesmos, e aí a gente se cobra muito também, né? Então, um olhar compassivo, de compaixão, é a gente considerar as nossas limites, as nossas limitações, e construir de uma forma como se enxergasse tudo como um processo, né? Faz parte da caminhada, é uma construção. Por isso que eu digo às vezes, vamos falar mais no gerúndio, construindo, fazendo, né? Analisando, né? Então, é um processo. E aí, quando a gente enxerga como um processo, a gente se cobra menos. A tendência é essa, né? E aí, na verdade, a gente está agindo de forma compassiva conosco mesmo e com os outros. É o autoacolhimento ali. E é isso que eu peço muito para as pessoas, sabe? Assim, tanto nas minhas lives, palestras, no próprio consultório. A gente precisa aprender a se perdoar, a se amar. A gente precisa aprender, a gente precisa entender, na verdade, que nós não somos super-heróis. Que a gente vai errar. E tá tudo bem, gente. Ok, somos humanos. Permanecer no erro é outra questão. E é um ponto de análise. Por que é que está sempre repetindo a mesma coisa? Então, se repete os mesmos comportamentos, inevitavelmente a gente vai obter os mesmos resultados. Então, esse autoacolhimento para a humanidade, ali, eu acho que é o ponto de partida para a gente ter um mundo mais fraterno. Esse autoacolhimento. Tem um filósofo que ele diz, ele tem uma frase que ele diz que a gente está numa sociedade que o coletivo é um coletivo transformado pela psicopatia, fazendo um paralelo à compaixão, tá?
A sociedade caminha na rua, vê a dor das pessoas, mas não enxerga ou não quer enxergar essa dor, passa em branco, segue. Mas eu gosto de colocar pimenta nessa colocação dele, sabe? Eu Sim. digo assim, eu trago um olhar mais humano, sabe? Porque quando ele fala da psicopatia, a gente sabe que a psicopatia, a gente não tem essa capacidade da empatia, de se colocar no É, lugar do outro, né? E existe um se déficit, né? Um existe déficit um de déficit. empatia. Isso. E aí eu digo o seguinte, eu não acho que é uma psicopatia coletiva, em nós não exercermos essa compaixão. Eu acho que é um deserto coletivo. Eu acho que nós, seres humanos, estamos muito mergulhados na massa, na grande massa, e estamos desconectados de nós, nos distanciando dos nossos valores, que você trouxe como o farol. Você falou Isso. muito bem isso. Então, se você não tem um farol, você afunda. Porque onde é que você vai chegar se não tem farol? Você vai afundar, ou vai ficar perdido no meio da tua trajetória. Então, Uhum. se você tem esse farol, que são esses valores, você, inevitavelmente, você passa a entender os porquês de você estar neste mundo. E aí, essa capacidade da compaixão, ela vem muito mais em evidência, porque você acaba entendendo que você não está sozinho no mundo. E que o mundo, para ser mundo, ele precisa de braços. Eu preciso do Braços outro. fortes, um do Isso. outro, né, Ana? Né, Paulo? A gente precisa um do outro. Essa ideia de viver sozinho. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente viveu para viver em sociedade. Andar no deserto sozinho é muito ruim, né? Pois é. Que tal a gente andar num deserto coletivo, todo mundo junto, né? Pois é. Agora tem uma questão do deserto coletivo, que é outra É, pimentinha que eu coloco. diz aí. Ele é coletivo porque a gente percebe uma massa vivendo essas dores da alma. Mas a trajetória dele aqui dentro, ela é individual. Por mais que Alessandro diga para Paula as potencialidades de Paula, dentro de Paula num processo de depressão, vamos supor, eu vou ouvir Alessandro dizer isso, mas se eu, dentro de Paula aqui, não tiver o farolzinho que o Ale colocou, se eu Uhum. não resgatar esses valores, ou eu não tenha valor nenhum porque a minha base não me permitiu isso, minhas crenças limitantes, enfim. Sim. Então, se eu não me permitir esse estado de encontro dessa autoconsciência, eu vou continuar ali por um bom tempo. Por isso que tem pessoas que passam anos tomando remédios controlados. Uhum. Por quê? Porque acha que os remédios vão resolver sozinhos o que você também precisa fazer, porque você é infinitamente mais forte do É. que uma fluoxetina, uma sertralina, como é, Donarém, por aí vai. Uhum. Lítio. É, o Paulo, a gente está chegando no finalzinho. Já, tem um instante. Foi. Você falou aí, né, o quanto que as medicações às vezes, né, contribuem, né, mas ela não pode ser bengala, né? Eu costumo dizer que a medicação não ensina nada a ninguém. A gente precisa aprender coisas novas, fazer, realizar, tomar iniciativa, né? E não esquecer de que no caminho da mudança tem sempre a esperança, né? Que a gente possa construir e fortalecer essa esperança. E você, né, se conhece alguém, né, que está acompanhando a live, se você mesmo não percebeu ainda qual é esse farol, né, quais são os seus valores, para se conectar com a espiritualidade, né, Paula? Que você possa
caminhar nessa direção para poder se fortalecer, expandir a consciência, ter um olhar mais apreciativo, de compaixão no dia a dia, com as situações da vida, né? Espiritualidade é a base para a gente viver Isso. feliz nesse mundo. Quero agradecer a todos. Eu vou finalizando a nossa live. Estou com medo de não conseguir gravar. Mas muito obrigado a todos. Paula, muito obrigado, tá? Até a próxima, gente.